Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos iniciando aí mais uma aula de resistência dos materiais, tá? Nós vamos falar um pouquinho dos exercícios da seção 1.3, ok? Isso aí está sendo válido para as turmas, tá? Da segunda e da sexta-feira, tá bom pessoal? Então, eu já expliquei alguns exercícios em sala de aula, mas isso aqui para a gente documentar, finalizar essa sessão capítulo 1 e vamos próxima semana que vem, capítulo 2. Nós vamos ter algumas mudanças para a semana que vem, então a gente não vai fazer áudio, tá? A gente vai fazer já uma sessão pelo Teams. E aí eu vou apresentar para vocês as novidades. E aí eu preciso ter uma reunião primeiro, tá bom, pessoal? Então vamos lá para essa aula aí da resistência de materiais, exercícios da seção 1.3, ok? Bom, então pessoal, o que significa? A tesoura são uma montagem de várias peças formando uma estrutura rígida, geralmente de forma triangular. São capazes de suportar cargas sobre vãos mais ou menos grandes, sem suporte intermediário. Esse tipo de estrutura tem sido bastante desenvolvido nos últimos anos através dos novos conectores e tem sido muito usado. Então aí é um problema típico de estruturas, né? Estruturas, pode ser metálica, pode ser madeira. A gente vai analisar a resistência dos materiais com relação à parte estrutural. A figura apresenta a conexão das peças de uma tesoura qualquer. Para este caso, devido a uma carga de 6 kN, então nós temos aqui uma carga de 6 kN agindo nesse contraventamento, tá? E qual a tensão de cisalhamento na seção EBD. Então a gente quer a tensão de cisalhamento nessa seção EBD, ok? Bom, o problema nos traz o seguinte, eu tenho uma carga no contraventamento de 6 kN e eu tenho uma relação de trigonometria, em que essa carga ela me traz uma relação na horizontal de 3, uma relação na vertical de 4 e a hipotenusa, ou seja, o meu vetor resultante numa relação de 5. Então, tipicamente uma triangulação, tá? Então nós vamos, como é que a gente resolve esse problema? Então, bom, pessoal, primeiramente a gente deve descobrir qual é a força para atuar que atua na tangencial da seção EBD. Ou seja, eu preciso da força que está atuando na relação eixo X. Então, eixo X, tá? Então, somatório das forças no eixo X tem que ser igual a zero, considerando que ele está em equilíbrio. Ou seja, então eu tenho uma força, vamos analisar só trigonometria nesse caso. Então eu tenho uma força de 6 kN para uma relação. Tá, agora eu quero explicar um pouquinho a relação. Então eu tenho uma relação, o que está na horizontal? É o 3 ou o 4? Então nesse caso, o que está na horizontal é o 3, desculpa, o que está na horizontal é o 3 e o que está na vertical é o 4. Então eu quero uma força na horizontal, eu vou pegar como relação 3 para 5, ok? Então eu tenho uma relação 6, que é a força quilonewton, que multiplica 3 e divide para 5, ou seja, eu tenho 3,6 kilonewtons de força aplicada na seção EBD, ok? Então tá, o que o problema pede é o cálculo de tensão de cisalhamento. Então, como eu calculo a tensão de cisalhamento? Eu pego toda essa força, tá? Então, 3,6 kN, eu tenho 3.600 newtons, tá? E divido pela área dessa seção. A minha área é o trecho ED, que é 40 milímetros, e do trecho DB, que é 75 milímetros. Então, desculpa pessoal, aqui só colocando, aqui está 40 milímetros, vamos corrigir aqui, e aqui 75 milímetros, né? Então, fazendo esta relação, me dá um cálculo de 1,2 megapascal, tá? Então, esse é o cálculo. Pessoal, voltando lá nas alternativas, o livro traz como alternativa 3,2 megapascal, tá? O que acontece? É um erro do livro aí, tá? Na verdade, o cálculo está correto, é 1,2 megapascal, está um erro de grafia, tá? Eu já fiz um chamado para a correção do próximo livro, que a letra E está está grafado 3,2 megapascal, quando na verdade deveria ser 1,2 megapascal. Ok, turma? Beleza. Então vamos passar para o próximo exercício.
tá? Então, ainda o conceito de tração e compressão, tá? A gente tem agora o exercício típico de engenharia mecânica, ou seja, um pau de carga, né? Então, aí temos aí uma carga, e essa carga é um muito pau de carga, né? Ultimamente utilizado para levantamento e transporte de cargas, ou seja, o que o exercício fala é que eu tenho uma carga de 15 kN, até o extremo essa carga está a 3 metros, o X seria 3 metros, e até o extremo dela, ele pode variar de 0,3 metros até 3,6, que seria o meu trilho, onde essa carga ela pode ser transferida. O que, que eu quero? O exercício ele está pedindo qual é a tensão no pino B. Então, a tensão de cisalhamento do pino B, tá? Então, para me calcular a tensão de cisalhamento do pino B, eu tenho que calcular a tensão nesta barra BC. Lembrando que aí eu tenho uma relação trigonométrica de 30 graus que ela faz com o pau de carga. Então, como é que eu calculo isso? Primeira coisa, eu tenho que fazer o diagrama de corpo livre. Então, quando eu tenho a carga no ponto B, eu tenho a carga na barra, né, que ela é uma tensão, né, na seção, né, é uma tensão normal, essa força me gera uma tensão normal na barra, e ao mesmo tempo, olhando em detalhe, lá eu consigo ver que ela faz um rompimento do meu pino, ou seja, uma força de cisalhamento do meu pino. Então eu tenho a carga FBC, essa é minha resultante, então eu tenho que decompor ela em dois vetores. Então eu tenho no eixo X a carga FBC, que eu chamei de X, e eu tenho no eixo Y para baixo aqui a carga FBCY, ok? Então tá, o que eu tenho que fazer? Bom, pessoal, basicamente eu tenho que fazer um somatório de momentos, né? Então aqui na verdade eu vou ter que verificar o momento no ponto A para que eu tenha o efeito desta carga FBC aqui, ok? Vamos lá. Então, pessoal, o que eu faço? Eu faço somatório no ponto A igual a zero. Então, o que eu tenho de forças, né, de atuantes? Então, eu faço braço de alavanca. Então, o exercício ele falou que eu tenho uma carga de 15 kilonewtons, atuando, o ponto máximo dele seria 3,6 metros, ou seja, a minha tensão máxima na barra seria 3,6 metros. Ao mesmo tempo, a minha barra ela tem que fazer o que? Ela tem que compor uma componente de 3 metros. Quando essa carga tiver 3 metros, né, ele vai fazer um sentido no sentido contrário do relógio, ou seja, positivo. Essa força que reage ao peso da carga na barra, quando essa carga tiver a 3 metros, FBC, que é a força que eu chamei, vezes o seno de 30, ou seja, quando eu faço a triangulação, vamos só passar aqui, ó, quando essa carga ela está aplicada, só um pouquinho, eu vou transferir, fazer como se essa carga tivesse aqui aplicada também na barra. Então eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então eu tenho seno de 30, por isso eu coloco o seno de 30. Então, meu somatório é igual a zero. Então, fazendo essa conta, eu tenho 15 que multiplica, passando por outro lado, 15 que multiplica 3,6, dividido por 3 seno de 30, me dá um valor de uma carga de 36 kN. Ok. Só que é o seguinte, eu não quero essa carga. Ok, eu tenho a carga, eu achei que é o FBC, que é a carga na barra. Só que ele não está pedindo isso. Ele está pedindo qual seria a tensão cortante do meu pino. Então, a tensão cortante do meu pino é a metade dessa carga. Por quê? Porque a força no pino é a metade da barra devido ao cisalhamento duplo. Ou seja, eu estou puxando o pino, ao mesmo tempo eu tenho as duas chapas que seguram o pino que está fazendo uma força contrária. Então eu pego esse valor de FBC e divido por 2, devido ao efeito de cisalhamento duplo. E aí eu consigo uma carga de 18 kN, ok? Bom, pessoal, não finalizamos aqui o exercício. Eu tenho lá uma área, como eu estou pedindo a tensão no pino, né? A tensão no pino, eu preciso saber a área do pino. O exercício ele me trouxe 16 milímetros, ou seja, então eu tenho
que fazer esse cálculo. Então eu tenho a área do pino, é πd ao quadrado dividido por 4, substituindo o meu diâmetro de 16 milímetros, eu tenho uma área de 201 milímetros quadrado. Ok, qual seria a tensão no meu pino? Deixa eu só mudar esse coeficiente aqui no pino. Então, a tensão do pino, então eu tenho um cálculo de tensão no pino. Eu tenho a minha carga, que é 18 kilonewtons, então eu transformo em newton, então eu tenho que multiplicar vezes 1000, ou seja, eu tenho 18.000, dividido pela área de 201 milímetros quadrados, ou seja, eu tenho uma carga aproximada de 89,55 megapascal. Uma vez calculado, eu teria, então, a minha resposta seria a letra D, né? A letra D seria a minha resposta correta, tá? A minha resposta correta seria a minha letra D, por causa que é aproximado, né, pessoal? Tá claro? Então, essa aí seria os exercícios da seção 1.3, tá? Por favor, pessoal, gostaria que vocês lessem a teoria, refizessem esses exercícios, tá? E para a próxima semana nós partiremos para o capítulo 1. Então, desculpa, o capítulo 2, eu preciso que vocês façam a pré-aula da seção 2.1, tá? E aí a gente vai divulgar, vai ser uma aula, gostaria que todos comparecessem, vocês têm que entrar, eu vou abrir vou fazer o convite, mando pelo WhatsApp para vocês, tá? E nós vamos fazer essa aula no Teams. Eu vou preparar a aula na solução de exercício. Então, por isso é super importante vocês realizarem a pré-aula no capítulo 2, seção 2.1. Ok? Muito obrigado, bons estudos, se cuidem nesse período de quarentena e qualquer dúvida estou à disposição, seja no WhatsApp ou seja por telefone, ok? Importante, pessoal, todo esse material vai estar disponível para vocês dentro do AVA, que é a nossa plataforma oficial. Grande abraço a todos e até segunda.